Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Agora, aproveite o vídeo. Aquele campo verde de flores amarelo mostarda e atravessado por um riacho é um verdadeiro encanto para os olhos, não acha? Ontem à tarde eu estive a contemplá-lo ante a extraordinária beleza e tranquilidade de uma cena rural. Somos invariavelmente levados a perguntar o que é a beleza. Há uma pronta reação ao que é belo e também ao que é feio. Reação de prazer ou de dor. E esse sentimento traduzido em palavras dizendo isso é belo ou isso é feio. Mas o importante não é o prazer ou a dor. É antes estar em comunhão com todas as coisas, ser sensível tanto ao belo quanto ao feio. Pois bem, o que é a beleza? Essa é uma das questões mais fundamentais. Não é coisa superficial e, portanto, não a deixe de lado. Compreender o que é a beleza, ter o sentimento de bondade que nasce quando a mente e o coração estão em comunhão com algo belo, sem nenhum obstáculo, de modo que haja um sentimento de perfeita paz. Isso, sem dúvida, é de grande significação na vida. E enquanto não conhecemos essa reação ante a beleza, nossas vidas serão muito superficiais. Podemos estar rodeados de grande beleza, por montanhas e campos e rios, mas se não estamos plenamente despertos para tudo isso, o mesmo vale estarmos mortos. Vocês, meninos e meninas e pessoas de mais idade, façam a vocês mesmos essa pergunta: o que é a beleza? Asseio correção no vestir, um sorriso, um gesto gracioso, ritmo no andar, uma flor nos cabelos, boas maneiras, clareza no falar, atenção e consideração para com os outros, que também inclui a pontualidade. Tudo isso faz parte da beleza, mas é apenas a superfície, não acha? E a beleza é só isso? Ou há algo de muito mais profundo? Há beleza da forma, beleza de conjunto, beleza de vida. Já observou o quanto é bela a forma de uma árvore, toda vestida de suas folhas? E quão delicada a árvore nua, desenhada contra o céu? Tais coisas são belas de ver, mas constituem apenas a expressão superficial de algo muito mais profundo, que é, pois, o que chamamos beleza. Pode ter um belo rosto, traços finos, pode trajar com gosto e ter maneiras polidas, pode pintar ou descrever bem a beleza de uma paisagem. Mas se não houver aquele íntimo sentimento de bondade, todos os acessórios exteriores da beleza só conduzem a uma vida muito superficial, uma vida sofisticada, uma vida sem muita significação. Por isso nos cumpre descobrir o que é realmente a beleza, não acha? Note que não estou dizendo que se devam evitar as expressões externas da beleza. Todos devemos ter boas maneiras, devemos ser fisicamente asseados e nos trajar com gosto, sem ostentação. Devemos ser pontuais, claros no falar e etc. Essas coisas são necessárias e criam uma atmosfera agradável, mas por si só não tem muita significação. É a beleza interior que dá graça e singular delicadeza à forma e aos movimentos exteriores. E que é então esta beleza interior, sem a qual nossa vida é tão superficial? Você já refletiu isso?
Provavelmente nunca o fez. Tem muito o que fazer. Sua mente está por demais ocupada com estudar, o jogar, tagarelar, rir, mexer com os outros. Mas te ajudar a descobrir o que é a beleza interior, sem a qual a forma e o movimento exterior muito pouco significam. Eis uma das funções da educação correta. E a apreciação profunda da beleza é uma parte essencial de nossa vida. Pode uma mente superficial apreciar a beleza? Poderá falar sobre a beleza, mas pode ela experimentar aquele brotar de uma infinita alegria que se verifica quando olhamos algo realmente belo? Quando a mente só está preocupada com si própria e suas próprias atividades, não é bela. O que quer que faça, ela permanecerá feia, limitada e, portanto, incapaz de saber o que é a beleza. Enquanto a mente que não está só interessada em si própria, que está livre da ambição, que não está toda enredada em seus próprios desejos e não é impelida pela ânsia de êxito, essa mente não é superficial e floresce em bondade. Compreende? É essa bondade interior que dá beleza até um rosto considerado feio. Havendo bondade interior, o rosto feio se transfigura, porque a íntima bondade é, com efeito, um sentimento profundamente religioso. E, por falar nisso, você sabe o que significa ser religioso? Isso nenhuma relação tem com os sinos do templo, embora seja agradável de ser ouvido. Nenhuma relação tem com pujas, com as cerimônias dos sacerdotes e todos os demais absurdos ritualistas. Ser religioso é ser sensível à realidade. Seu ser total, seu corpo, mente e coração é sensível à beleza e à fealdade. Ao pobre burro amarrado a uma estaca, à pobreza e à sordidez que se vê nessa cidade, aos risos e às lágrimas, e a tudo o que te cerca. Dessa sensibilidade, a totalidade da existência brota a bondade, o amor. E sem essa sensibilidade não há beleza. Ainda que tenha talento, que ande bem trajado, que viaje em um carro de alto custo e seja rigorosamente asseado. O amor é uma coisa extraordinária, não acha? Não pode amar se está pensando em você mesmo, o que não significa que deve estar pensando em outra pessoa. O amor é. Ele não tem objeto. A mente que ama é, de fato, uma mente religiosa, porque está no movimento da realidade, da verdade e de Deus. Só essa mente pode saber o que é a beleza. A mente que não se acha enredada em nenhuma filosofia, fechada em nenhum sistema ou crença, que não está sendo impelida por sua própria ambição e, portanto, é sensível, desperta, vigilante. Essa mente tem beleza. Muito importa, enquanto vocês são jovens, aprender a ser ordeiros e asseados, a estar sentados na postura correta, sem inquietação, ter boas maneiras à mesa e ter consideração para com os outros, ser pontual. Mas todas essas coisas, embora necessárias, são superficiais. E se você se limitar a cultivar o que é superficial, sem compreender o que é mais profundo, nunca conhecerá o real significado da beleza. A mente que não pertence a nenhuma nação, grupo ou sociedade, que de nenhuma autoridade depende, que não é impelida pela ambição, nem contida pelo medo. Essa mente está sempre florescendo em amor e bondade, porque está no movimento da realidade. Ela sabe o que é a beleza.
porque é sensível tanto ao feio como ao belo e é uma mente criadora de infinita compreensão. Se tenho uma ambição na infância, terei possibilidade de realizá-la ao crescer? Uma ambição infantil, em geral, não é de muita duração, não é? Um menino deseja ser maquinista de trem, ou ao ver um avião, o jato, cruzar o céu num relâmpago, logo deseja ser aviador. Ou se ouve um orador político a discursar e deseja fazer igual. Ou se vê um sannyasi, resolve tornar-se também um sannyasi. Uma menina pode desejar ser mãe de muitos filhos, ou ser esposa de um milionário e morar num palacete. Ou até pode aspirar a pintar ou a escrever poesias. Pois bem, os sonhos da infância irão se realizar? E sonhos, eles merecem se realizar? Buscar a realização de qualquer desejo, não importa o qual, sempre acarreta sofrimento. Talvez ainda não tenha notado isso, mas notará à medida que for crescendo. O sofrimento é a sombra do desejo. Se desejo ser rico ou famoso, luto por alcançar esse alvo, arredando outros de meu caminho e criando inimizades. E ainda que eu consiga o que desejo, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa invariavelmente acontece. Adoeço, ou, na própria realização do desejo, começo a ansiar por outra coisa. E também, a morte está sempre à espreita em alguma volta do caminho. A ambição, o desejo e sua realização levam inevitavelmente à frustração, ao sofrimento. Pode observar por você mesmo esse processo. Observe as pessoas mais velhas que te circundam, os homens que são famosos, importantes no país, os que fizeram um nome para si próprio e têm poder. Olhe-os nos rostos. Você vai notar como são sombrios ou como são obesos e pomposos. Seus semblantes têm linhas duras. Eles não florescem na bondade, porque em seus corações há angústia. Não é possível viver-se nesse mundo sem ambição, ser justamente o que é. Se começar a compreender o que é sem procurar alterar, então o que é passará por uma transformação. Eu acho que o homem pode viver nesse mundo anonimamente, completamente desconhecido, sem ser famoso, ambicioso e cruel. Pode viver muito feliz quando nenhuma importância dá ao próprio ego. E isso é também uma parte da educação correta. Todo mundo adora o sucesso, o êxito. Você ouve contar casos de meninos pobres que estudam à noite e acabam altos magistrados. Ou de outros que começam como pequenos jornaleiros e acabam multimilionários. Você é nutrido dessa glorificação do êxito. Com o alcançar grandes êxitos, vem também grandes sofrimentos. Mas em maioria estamos nessa armadilha do desejo de êxito. E o êxito é para nós muito mais importante do que a compreensão e a dissolução do sofrimento. Pergunta: no presente sistema social, não acha muito difícil pôr em execução o que você prega? Resposta: quando sente muito fortemente a respeito de uma coisa, considera difícil pô-la em ação? Quando sente entusiasmo pelo jogo, trata de jogá-lo com todo o seu ser, não é? Acha isso difícil? Só quando não se sente vivamente a verdade de uma coisa, pode-se dizer que ela é de difícil execução. Não a ama, então.
O que ama faz com ardor, com alegria. E então o que a sociedade ou seus pais possam dizer, nada importa. Mas se não está profundamente convencido, se não se sente livre e feliz em fazer o que considera correto, então, por certo, é falso e irreal o seu interesse nessa coisa. Portanto, ela se torna uma enormidade e diz ser difícil colocar ela em prática. Encontrará naturalmente dificuldades no executar o que gosta de fazer, mas não lhe dará importância, pois fazem parte da vida. Fizemos uma filosofia de dificuldade e consideramos virtude o fazer esforço, o lutar, o resistir. Eu não falo sobre a proficiência resultante do esforço e da luta, porém no amor com que se faz uma dada coisa. Mas não lute contra a sociedade, não ataque a tradição morta se não tiver em você esse amor, porque então sua luta será sem significação e será apenas um causador de mais malefícios. Se, porém, ao contrário, sente profundamente o que é correto e, portanto, é capaz de estar só, então sua ação, nascida do amor, terá extraordinário significado, terá vitalidade e beleza. Só uma mente muito tranquila pode nascer coisas grandiosas. E uma mente tranquila não se adquire por meio de esforço, de controle e de disciplina. Pergunta: o que você entende por mudança total? E como pode ela se realizar em nosso ser? Resposta: você acha que poderá haver uma mudança total se você se esforça por realizá-la? Você sabe o que é mudança? Suponhamos que seja ambicioso e comece a compreender todo o conteúdo da ambição. Esperança, satisfação, frustração, crueldade, sofrimento, desconsideração, avidez, inveja, absoluta falta de amor. Percebendo bem isso, o que você faz? Fazer qualquer esforço para mudar ou transformar a ambição é outra forma de ambição, não acha? Implica que há o desejo de ser diferente. Você pode rejeitar um desejo, mas nesse próprio processo cultiva outro desejo que também causa sofrimento. Se percebe que a ambição traz sofrimento e que o desejo de por fim a ambição traz sofrimento, se percebe essa verdade por você mesmo e muito claramente não atua, porém deixa a verdade atuar, então essa verdade operará uma mudança radical na mente, uma revolução total. Mas isso requer muita atenção, penetração e discernimento. Quando você se diz, e isso acontece com todos nós, que deve ser bom, que deve amar, o que acontece em geral? Você diz: preciso me exercitar em ser bom, preciso demonstrar amor a meus pais, ao serviçal, ao burro, a tudo. Isso significa que está fazendo um esforço para mostrar amor. E em tais condições, o amor se torna uma coisa muito artificial, muito vulgar, tal como vemos entre os pregadores do nacionalismo, eternos praticantes da fraternidade. Uma coisa tola e estúpida. É a avidez que leva a essas práticas. Mas se percebe a verdade relativa ao nacionalismo e deixar essa verdade atuar em você, deixar essa verdade operar, será então fraternal, sem fazer esforço algum. A mente que pratica amor é incapaz de amar. Mas se ama sem interferir nesse amor, ele então atuará.
Pergunta: o que é a expansão do eu? Resposta: se deseja se tornar um governador ou famoso professor, se imita certo homem importante ou herói, se procura seguir seu guru ou um santo, então esse processo de vir a ser, de imitar, seguir, é uma forma de expansão do eu, não acha? O homem ambicioso que aspira à grandeza, que deseja preencher-se, poderá dizer: estou fazendo isso em nome da paz e para o bem do meu país. Mas sua ação continua a ser expansão de seu próprio eu. Pergunta: por que é orgulhoso o rico? Resposta: pergunta o menino por que é orgulhoso o homem rico. Você notou realmente que o homem rico é orgulhoso? E os pobres, não são também orgulhosos? Todos temos nossa peculiar arrogância, que mostramos de diferentes maneiras. O rico, o pobre, o erudito, o homem de capacidade, o santo, o líder ou o guia, cada um desses, à sua maneira, tem o sentimento de haver atingido o alvo, alcançado o pleno êxito de ser uma personalidade importante, de ser capaz de fazer uma certa coisa. Mas o homem que não é ninguém, que não deseja ser alguém, que é sempre ele próprio e compreende a si próprio, esse homem é livre da arrogância e do orgulho. Por que andamos sempre enredados no eu e no meu e estamos sempre manifestando em nossas reuniões com você o problema resultante desse estado de espírito? Você deseja realmente saber ou foi alguém que te soprou essa pergunta? O problema do eu e do meu é um problema concernente a todos nós. É, com efeito, o nosso único problema. E estamos sempre a nos referir a ele de diferentes maneiras. Ora em termos de preenchimento, ora em termos de frustração, sofrimento. O desejo de felicidade permanente, o medo de morrer ou de perder os bens materiais, o prazer em ser adulado, o ressentimento de ser insultado, o disputar em torno de seu Deus e de meu Deus, do caminho que segue e do caminho que eu sigo. Nossa mente está incessantemente ocupada com tudo isso e nada mais. Ela poderá pretextar que está buscando a paz, a fraternidade, o amor, mas está atrás dessa cortina de palavras. Ela está e continua enredada no conflito do eu e do meu. E por essa razão é que cria os problemas que aqui vemos todas as manhãs com diferentes palavras. Pergunta: por que as mulheres se enfeitam tanto? Resposta: você não perguntou a elas? Nunca observou as ases? Repetidas vezes é o macho que tem as cores mais vistosas, mais vivacidade. O atrativo físico faz parte das relações atinentes à procriação e isso é a vida. E os meninos também fazem o mesmo. À medida que vão crescendo, gostam de pentear os cabelos de uma certa maneira, usar um gorro vistoso, vestir roupas atraentes. E isso é a mesma coisa. Todos gostamos de nos mostrar. O rico com seu carro caro, a menina que se faz mais bonita, o menino que procura ser muito mais elegante. Todos querem mostrar que tem algo. É um mundo estranho esse, não acha? Um lírio ou uma rosa nunca se mostram diferentes do que são. E sua beleza consiste em ser o que eles são.
Você se interessa em tentar descobrir o que é aprender? Você vai para a escola para aprender, não é verdade? Mas o que é aprender? Já refletiu sobre isso? Como aprende, por que aprende e o que é que está aprendendo? Qual o significado, o sentido profundo do aprender? Você tem de aprender a ler e a escrever, de estudar várias matérias e também de adquirir uma técnica, se preparar para uma profissão na qual possa ganhar o seu sustento. É tudo isso que se entende quando se fala de aprender. Mas a maioria de nós para aí. Logo que passamos em certos exames e arranjamos emprego, uma profissão, parecemos nos esquecer do aprender. O aprender tem um fim? Dizemos que aprender dos livros e aprender da experiência são duas coisas diferentes. E realmente, isso é um fato? Dos livros aprendemos o que outras pessoas escreveram sobre ciências, por exemplo. Em seguida, fazemos nossos próprios experimentos e continuamos a aprender por meio desses experimentos. E aprendemos também pela experiência, pelo menos é o que dizemos. Mas afinal de contas, para se poder sondar as extraordinárias profundezas da vida, descobrir o que é Deus ou a verdade, necessita-se de liberdade. E pela experiência, encontra-se liberdade para descobrir e para aprender? Já refletiu sobre o que é experiência? É o sentimento que acompanha a resposta a um desafio, não acha? Responder a um desafio é experiência. E aprende-se pela experiência? Quando responde a um desafio, a um estímulo, sua resposta se baseia em seu condicionamento, na educação que recebeu, em seu fundo cultural, religioso, social e econômico. Responde a um desafio condicionado por seu fundo hinduísta, cristão, comunista ou o que quer que seja. Se não se libertar do seu fundo, sua resposta a todo desafio fortalecerá ou modificará esse fundo. Portanto, nunca entrará verdadeiramente e nem estará livre para explorar, descobrir e compreender o que é a verdade ou o que é Deus. A experiência, pois, não liberta a mente e o aprender pela experiência é apenas um processo de formação de novos padrões, baseados no antigo conhecimento da pessoa. Considero muito importante compreender isso, porque à medida que nos tornamos mais velhos, nos entrincheiramos cada vez mais em nossa experiência, esperando que assim aprenderemos. Mas o que aprendemos é ditado por nosso fundo. E isso significa que, com a experiência pela qual aprendemos, nunca há liberdade, porém apenas modificação do condicionamento. Pois bem, o que é aprender? Começa aprendendo a ler e a escrever, a obedecer ou a não obedecer. Aprende a história desse ou daquele país, aprende línguas que são necessárias para as comunicações. Aprende a ganhar o seu sustento, a tornar os campos mais férteis, etc. e etc. Mas existe um estado de aprender em que a mente esteja livre do fundo, um estado sem busca nenhuma. Você compreende essa pergunta? O que chamamos aprender é um contínuo processo de ajustamento, de resistência, de subjugação. Aprendemos ou a evitar ou a ganhar alguma coisa. Existe algum estado em que a mente não seja um instrumento de aprender, porém de ser? Você percebe essa diferença? Enquanto estamos adquirindo, obtendo,
evitando. A mente deve aprender. E nesse aprender há sempre uma grande soma de tensão e de resistência. Para aprender, precisa se concentrar, não é? E o que é a concentração? Já notou o que acontece ao se concentrar em alguma coisa? Quando te mandam estudar um livro que não deseja estudar, ou mesmo que deseja estudá-lo, tendes a resistir a outras coisas, a afastá-las. Resiste à tentação de olhar pela janela ou falar com alguém a fim de se concentrar. Portanto, na concentração há sempre esforço, não é? Na concentração existe motivo, incentivo, esforço para aprender e adquirir algo. E nossa vida é uma série de tais esforços. Um estado de tensão no qual tentamos aprender. Mas se não há tensão alguma, se não há aquisição, acumular de conhecimentos, não é a mente, então, capaz de aprender muito mais profunda e rapidamente? Ela se torna, então, um instrumento de investigação da verdade, da beleza e de Deus. Isso significa, com efeito, que ela não se submete a autoridade alguma, seja a autoridade do conhecimento, seja da sociedade, da religião, da cultura ou do condicionamento. Só quando a mente está livre da carga do conhecimento, pode descobrir o que é verdadeiro. E no processo de descobrimento, não há acumulação, não é? No momento em que começa a acumular o que experimenta ou o que aprende, essa acumulação se torna a ancoragem que prende a sua mente, impedindo-a de ir mais longe. No processo de investigação, a mente larga de dia para dia tudo o que aprendeu, de modo que se conserva sempre nova, não contaminada pela experiência de ontem. A verdade é viva e não é estática. E a mente que desejar descobrir a verdade deve ser viva também, livre da carga do conhecimento ou experiência. E só então existe um estado em que a verdade pode se tornar existente. Tudo isso poderá ser difícil no sentido verbal, mas seu significado não é difícil. Se aplicar sua mente a compreendê-lo, para investigar as coisas mais profundas da vida, a mente deve ser livre. Mas se aprende e faz aquilo que aprendeu, a base para a ulterior investigação, sua mente não é livre e já não está mais investigando. Pergunta: por que esquecemos tão facilmente o que achamos difícil de aprender? Resposta: está aprendendo unicamente porque a circunstância te força a aprender? Afinal de contas, se está estudando física e matemática, mas deseja ser advogado, depressa você irá esquecer a física e a matemática. Aprende realmente se tem algum incentivo a aprender? Se deseja passar em certos exames unicamente com o fim de obter um emprego e casar, você faz esforço para se concentrar e aprender. Mas depois de passar nos exames, depressamente você esquece tudo o que aprendeu, não é? Quando aprender é apenas um meio de chegar a algum lugar, no momento em que chega onde deseja chegar, esquece o meio. E isso, certamente, de modo nenhum é aprender. Assim, só pode haver o estado de aprender quando não há motivo, incentivo, quando faz uma coisa por amor a ela própria. Pergunta: qual o significado da palavra progresso? Como a maioria das pessoas, vocês têm ideais, não? E o ideal não é realidade ou um fato. O ideal é o que deveria ser, algo para o futuro.
O que eu digo é o seguinte: esqueça o ideal e se torne cônscio de quem você é. Não busque o que deveria ser, mas compreenda o que é. A compreensão do que realmente é muito mais importante do que a busca do que deveria ser. Mas por quê? Porque na compreensão do que é, começa um espontâneo processo de transformação, ao passo que no vir a ser, o que pensa que deveria ser, não há nenhuma transformação, porém tão só a continuação da mesma coisa velha, em forma diferente. Se a mente, percebendo que é estúpida, procura mudar sua estupidez em inteligência, isso é, no que deveria ser, tal ação é estúpida, sem significação e sem realidade. É unicamente a perseguição de uma autoprojeção, um adiantamento da compreensão do que é. Enquanto a mente estiver tentando mudar sua estupidez numa outra coisa, ela permanecerá estúpida. Mas se a mente disser: reconheço que sou estúpida e desejo compreender o que é estupidez. Portanto, eu vou examiná-la, observar como ela se origina. Então, esse processo de investigação causa uma transformação fundamental. E qual o significado da palavra progresso? Existe essa coisa chamada progresso? Somos gratos por sua participação nessa palestra inspiradora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em um dos 2 vídeos que estão sendo sugeridos na tela. Desafie-se a expandir a sua compreensão e compartilhe as suas percepções nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais descobertas. Até breve!